Boa tarde a todos. Vamos para a terceira aula do nosso curso de gravura, de litografia. E hoje nós vamos falar sobre a tinta, a preparação da tinta. Mas a preparação da tinta, ela é também determinada pelo tipo de pedra que você está usando e imagem que você está desenhando. Né? Então essa tinta também vai ser confeccionada, ela tem uma lata de tinta, e essa lata de tinta ela vem aqui e fica parada ali, né? Então a gente tem que tirar ela da lata, o tirar ela da lata, esticar na mesa, isso vai determinar, o que vai determinar essa quantidade de tinta é o tamanho da imagem. A temperatura do ambiente também determina como nós vamos construir essa tinta. A tinta quando está fria, o tempo quando está frio, a tinta precisa estar um pouco mais mole. Você tem que amolecer ela porque dentro da lata ela vai estar mais dura, ela vai estar pesada, então você precisa deixar ela mais fluídica. E quando está quente, a tinta já vai estar mole quando você tira ela da lata e bate, então você tem que agregar material que deixa ela um pouco mais espessa. Né? A temperatura do meio ambiente faz com que isso aconteça, você prestar atenção nessa densidade da tinta quando você vai preparar a tinta para impressão. Também a questão do grão da pedra, porque quando você tem um grão muito aberto, você tem mais dispersão de água sobre essa pedra e o véu da tinta pode fazer com que essa tinta entupa a pedra. Então você precisa de uma tinta mais dura. Então no inverno, se você vai imprimir uma pedra com a tinta com um grão aberto, você não precisa fazer muita coisa. Do jeito que a tinta está na lata, você imprime. Porque ela já vai estar dura, não precisa amolecer. Amolecer é para quando você tem cinzas, muito cinzinhas, e o grão é mais fino. Né? Porque essa tinta muito dura, num cinzinho você pode fazer chapar essa imagem, elimina esse cinza que tem na imagem. Né? Bom, definindo a tinta que você vai fazer, né, segundo a temperatura do meio ambiente e segundo o tipo de grão e imagem que você vai fazer a impressão, definindo isso, você tem que também, uma outra ferramenta precisa ser compreendida no fazer essa impressão nesse dia quente ou nesse dia frio, ou que tipo de imagem você vai fazer. Você vai determinar se esse rolo vai ser de couro ou de borracha. Os rolos de borracha, geralmente, a gente imprime com um rolo de borracha, isso não vai impedir que você não faça uma impressão litográfica, porque não tem um rolo de couro. Seria muito bom, porque o rolo de couro ele é apeluciado, então ele joga tinta na medida certa em cinzas ou em pedras muito aberta o grão, porque ali você controla essa quantidade de tinta, porque o rolo de couro ele pincela o grão da pedra. O rolo de borracha ele é bom porque você vai trabalhar com tintas mais fluídicas, você trabalha com pouca quantidade de tinta e em áreas mais chapadas, área que tem muita tinta. Então, essa área que tem muita tinta, se você botar uma tinta mais grossa, ela vai chapar, vai ficar aquela pasta em cima da área gravada, e aquilo com a pressão da ratora sobre o tímpano, arrastando sobre o papel que está tirando a tinta da pedra, você vai entupir possíveis cinzas que tenha no meio dessa imagem muito engordurada. A gente chama de chapada. Chapada porque ela tem uma área muito grande de preto. Então, você precisa de uma tinta mais molinha e uma tinta que corra bem e grude. As tintas, geralmente, essa em especial, é uma tinta da Charbonnel, uma tinta francesa. É uma tinta boa. Foi feita para litografia num lugar onde a litografia
teve uma importância e uma função, uma atividade gigantesca no século XIX. Mas essa tinta, ela me vem para uma condição ambiental. Por exemplo, aqui em Londrina está quente. Então talvez eu tenha que botar água gelada na bacia, gelo na bacia, para poder fazer essa impressão. Eu vou preparar a tinta, vocês vão ver, de acordo com essa temperatura. Né? Então eu vou tirar a tinta da lata, vou usar outros componentes, que são esses componentes. Isso é importado, isso não tem no Brasil, que é um verniz litográfico, né? Que é próprio para tinta litográfica, e um Sunset Compound. São materiais feitos à base de sebo de carneiro, também, mas com outros componentes, e que você também mistura na tinta. E tem o para tinta colorida e o para tinta preta. Eles são diferentes. Isso aqui compõe, faz que amoleça mais a tinta, deixa ela um pouco mais gordurosa. O verniz, ela tem a função de dar o taque da tinta. O taque da tinta é quando você já viu, você rola um rolo de borracha e faz aquele barulho, né, de chiado. Aquilo é o taque da tinta, é o esticamento. Você arrepia a tinta quando você está esticando o rolo. O taque, esse alongamento, o verniz tem essa função. Também tem a função de ajudar como secante, ajudar a secar a tinta depois que é impressa no papel. Né? Ela faz aderir também, por causa desse taque, a tinta fica mais aderente. Então, pouca tinta, né? O verniz, para esse caso de um rolo de borracha, que você vai fazer uma impressão que precisa de pouca tinta e ela bem fininha, uma camada bem molinha, mais verniz, porque esse verniz é o que vai dar essa facilidade dela grudar na pedra. Né? Então é isso. Precisa de pelo menos 2 ou 3 espátulas para você trabalhar com esses componentes. Eu vou bater a tinta, vou tirar da lata, bater essa tinta, vamos limpar a mesa de tinta. Né? E a tinta, para tirar a tinta de dentro da lata, não se faz buraco, se raspa a tinta por cima, né? Vai raspando ela por cima, e aí você vê, ó, ela é uma tinta dura, né? Ó, você bate, ela é uma tinta dura, né? Ó, do jeito que ela vem. Então, toda tinta, ela precisa ser batida, ela precisa ser acordada, né? Põe ela na mesa, né? Veja só a densidade dessa tinta, né? Para um dia como hoje, de calor, essa tinta seria ótima. Como eu vou trabalhar com imagens que são que estão há muito tempo paradas, né? Mais de 30 anos, eu preciso que essa tinta seja um pouco mais molinha e preciso adensar um pouco essa gordura nela. Então, para isso, eu vou usar esse compound aqui, que ela é próprio para tinta preta. Né? Ela é diferente, ela é branquinha para tinta preta, e a outra, que é para tinta colorida, ela é escurinha. Né? Veja só. Né? Elas são diferentes. E isso eu vou colocar apenas um pouquinho, né? Porque a hora que eu começar a bater essa tinta, ela já vai amolecer. Vocês vão ver como é que funciona isso. Né? Primeiro eu ponho um tipo de produto, eu bato esse produto, né? Ó, eu tenho que misturar homogeneamente essa tinta. Ó. Né? E a tinta não é bom você ficar espalhando muito ela
e sempre junta ela, ó, em montinho, dando a volta com a espátula e juntando ela no montinho. Porque quando ela está em grupinho, assim, em montinho, quando ela fica assim, ó, espalhada, ela fica uma camada fina e aqui no ambiente, enquanto eu estou fazendo a impressão, ela pode ir endurecendo, perder a viscosidade dela, então ela fica ruim, vai entupindo a pedra. Isso também é um cuidado na tinta, na entintagem, né? O cuidado com a tinta. Né? Ó, veja, eu estou batendo ela com aquele produtinho, ela já mudou já gerou um brilho nela, né? Percebam? Olha isso. Né? Ó, e ela já ficou mais, ó, molinha, tá? Ainda nem tanto, porque eu botei pouco, porque nós só queria acrescentar um pouco de gordura, mas dá para perceber o quanto, ó, ela cai, ó, né? Ainda precisaria de mais para ela ficar mais molinha, mas já mudou o corpo dela. Né? Agora, coloque-se o verniz litográfico. O verniz também é apenas uma carinha, uma quantidade bem pouca. Isso seria o equivalente a um volume de 5%, talvez, do volume da tinta. E esse material eu tenho que bater. Eu tenho que oxigenar. A tinta precisa ser batida porque ela precisa ser oxigenada. Você homogeneiza os pigmentos com o corpo da tinta, né? E o verniz faz com que tudo isso fique juntadinho, cria a cola que vai ajudar a secar a tinta depois no papel, né? E gera o taque. O taque é isso, né? Ó, né? Ó como é que fica aqueles filetinhos, né? Igual do mel, ó. Isso é o taque, né? Ó. Ele vai embranquecendo, tem que bater até ela embranquecer totalmente. Ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Agora eu misturo na tinta. Eu vou juntar ela aqui no montinho e a espátula da tinta eu venho e capo ela e misturo na tinta que já está misturado o compound, que é o selinho de carneiro. Ó, é isso que tem que fazer para a tinta. A impressão, seja ela litográfica, estilo, metal, a tinta não pode tirar da lata e sair imprimindo. Você tem que trabalhar essa tinta. Né? Agora vocês podem ver o quanto essa tinta amoleceu, ó. Né? Vou juntar o resto de tinta que eu tenho aqui já de ontem, ó, e agora eu tenho um volume de tinta. Né? Bom, como está calor e eu amoleci a tinta, porque bati com ela, preciso agora que ela já tem o verniz, já tem o compound, né, o selinho de carneiro ali, que amoleceu. Eu preciso segurar agora essa tinta, eu preciso deixá-la mais durinha. Embora eu vá usar um rolo de couro, né? Eu poderia deixar ela assim, mas está muito quente aqui. E a imagem que eu vou fazer, ela precisa de uma tinta mais dura, mais densinha um pouco. Então eu vou usar o magnésio. O magnésio, ele é um componente químico, mineral, que ele se mistura bem no corpo da tinta litográfica. Um pouquinho, e agora eu vou misturar
magnésio, né? Ó. Então vejam só, a tinta foi misturada. Eu poderia misturar mais um pouco, né? Precisava mais um pouco do linha. Não. Eu agitei, preparei ela, deixei ela, agora eu preciso deixar ela descansar para eliminar um pouco das bolhas que tem na tinta, né? Aí ela vai dar uma compactada, aí você junta ela com menos movimento e aí pode esticar ela no rolo. Então tá, eu vou usar para fazer a impressão, eu vou usar um rolo de couro aqui, porque decidi que nesse trabalho as pedras que estão aqui, o rolo de couro me completaria toda essa atividade. Então esse rolo de couro é um rolo de couro que ele é espanhol, é de couro, um couro fino, tem uma emenda aqui, né? E o rolo de couro você precisa sempre deixar ele hidratado, porque ele resseca, né? A tinta com esses componentes todos que se coloca nela, ela no couro ela pode secar. O couro é protegido com um plástico, que eu já tirei ele, né? Vou fazer uma impressão. Então, estou descarregando a tinta velha. Geralmente, quando fica mais dias sem uso, nessa hora agora eu rasparia a superfície do rolo para tirar a tinta velha que já está ali. Não está totalmente seca, mas ela já vai virar uma pasta ali, então tem que liberar esse pelinho do rolo, né? Então, como eu usei ele ontem, hoje eu vou usá-lo só descarregando assim, né? Aí eu vou pegar um pouco da tinta e vou esticar essa tinta. Esse volume de tinta na espátula é o suficiente para preenchê-lo uniformemente com a tinta no rolo, distribuir ela uniformemente no rolo, né? Tem que ser espalhada a tinta uniformemente, né? Não pode ficar um lado do rolo com mais tinta do que o outro, porque senão não adianta nada. Você tem que deixar a tinta homogênea em cima da mesa, né? Vamos ver na posição do rolo, que você vai equilibrando a quantidade de tinta no rolo, né? Olha aí. E ouçam o barulho que tem a tinta em cima da mesa. Para a posição do rolo, você equilibra a tinta, deixando ela uniforme na mesa. Ela está distribuída uniformemente, né? Se você reparar na luz, você está vendo ela toda pontilhadinha, porque ela, está vendo? O rolo, o verniz e essa tinta, olha, ela deixa porosinha a tinta, né? O rolo de couro, né? Então, essa uniformidade. Quando eu coloco a tinta, eu coloco na diagonal, porque ela distribui a tinta mais homogeneamente, porque ela tira dali, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Quando você vira o rolo, você tem que fazer esse movimento aqui, ó, né? Seguindo a posição do rolo, e você vai invertendo a posição para nunca o rolo bater no mesmo lugar.
Daí você vai espalhando ela de forma uniforme. Na diagonal, eu percebi que funciona melhor do que se colocasse ela na horizontal. Porque daí você não vai mudando, ela fica pesando só em um lado. E na diagonal você distribui melhor essa tinta, né? Olha o barulho da tinta. Né? Essa é uma quantidade de tinta boa para se começar. Ela não é muita tinta e nem é pouca tinta pela densidade dela para começar a fazer as provas de estado.